Fala, mulher empreendedora! Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Você Empreendedora. E hoje, gente, eu estou assim com uma convidada que eu estou com muita moral no dia de hoje. Porque a minha convidada é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que participa da minha vida e é uma pessoa que tem uma história de vida e de superação absurdas. Só que é uma pessoa tímida. Eu estou fazendo mais vergonha nela agora. Mas que aceitou o nosso convite. Então, sintam-se muito honradas, você que está nos assistindo aí no dia de hoje, nesse episódio especial, que é a melhor cabeleireira de Caxias, Solimar. Ela está aqui com a gente, né, Soli? E ela tem uma trajetória incrível, é uma empreendedora na área da beleza, né? E eu queria que você se apresentasse aí pra gente, falasse como que você chegou a esse lugar de hoje, né? Porque hoje, Soli, eu vou falar da minha visão, né? Sobre você. Eu conheci você, o seu trabalho, pelas redes sociais. Na época, eu acompanhava a Gabriela, né? Já conhecia a Gabriela e tudo mais, a Gabriela Lopes. E ela sempre me falava de você. Você tem que ir lá na Soli. Não, porque a Soli não sei o quê. Cara, a Soli vai transformar o seu cabelo. Ela vai. Eu falei assim, não, eu vou lá. E passou um tempo, um pouco perto acho que foi da pandemia. Um pouco perto da pandemia. Eu falei assim, não, eu vou lá, que tô precisada, que meu cabelo estava, né? Como de repente, talvez eu mostre pra vocês a minha humilhação do meu antes e depois, que a gente sempre se lembra. Mas aí eu fui lá, conheci o seu trabalho e nunca mais larguei. E é uma honra ter você com a gente aqui hoje para ouvir um pouquinho da sua história, da sua experiência e também como empreendedora, né, na área da beleza. Então, muito bem-vinda. Então, para mim é uma honra, né, estar aqui. Como você sabe, eu sou tímida e não parece, gente, porque eu falo a beça no salão, mas eu sou tímida com o microfone. Mas não podia deixar de estar aqui, né, falando com essa mulher maravilhosa também, que para mim, eu não falei isso antes contigo, mas eu te admiro muito. Eu aprendi a te amar, né? Como cliente e como pessoa. E à medida que a gente vai se vendo no salão e vai participando, né? Uma da vida da outra, um pouquinho do encaixe de pessoas, que é isso que eu faço. Eu não embelezo só os cabelos, mas acabo entrando em particulares da vida de pessoas e vivendo um pouquinho da história de cada um. Para quem não me conhece, eu sou a Solimar, cabeleireira. Sou diaconisa, trabalho na área de beleza já tem para mais de 25 anos e a minha história de vida não tinha nada a ver com a beleza antes. A minha história de vida tem uma história muito difícil, mas aprove Deus me dar essa história linda que hoje eu vivo, que é embelezar mulheres. E É isso. Eu na verdade, Soli, eu sei que eu ouço rumores, né? Eu sempre, estando lá no salão, eu sempre ouço fragmentos, né, da sua história. E eu não sei como é que foi o seu início, porque você disse, né, que você já trabalha com cabelos, com beleza, há mais de 25 anos, não é isso? Sim. E como que foi esse começo para você? Foi a sua primeira experiência profissional? Você fez outras coisas antes e depois se encontrou como cabeleireira? Foi algo que você foi sem saber no que ia dar e daí depois percebeu que era boa? Como nasceu a Solimar cabeleireira? Então, a Solimar cabeleireira nasceu com as amigas. Sempre que tinha uma festa, um casamento, eu tinha muita habilidade com as mãos. Sempre tive muita habilidade com as mãos. Eu sempre fui uma menina que fazia crochê, tricô, bordava, fazia bolos. E a vida toda eu tinha muita habilidade com as mãos. E cortava o cabelo das amigas. Elas pediam, para meu cabelo? Claro. Faz uma coloração no meu cabelo? Faço. E tipo assim, era uma habilidade que eu tinha na família, de cortar o cabelo dos primos, dos irmãos e de todo mundo. E aquilo foi crescendo dentro de mim, eu fazia aquilo como um hobby, né? Até que surgiu a necessidade. E aí eu comecei fui para a Ilha do Governador, morei um tempo lá e fiquei muito só dentro de um apartamento, não estava acostumada a morar em apartamento, aí comecei a ficar meio depressiva dentro do apartamento.
falei, eu vou fazer alguma coisa. A princípio, eu queria decoração de interiores, adorava decorar, decorava a casa das amigas, dos parentes. Eu adorava comprar decoração, fazer decoração. E desci para fazer esse curso. Quando cheguei lá, não tinha diploma, eles falavam que não dava diploma. Eu falei, de que me serve um curso que eu não tenho como provar que fiz? Isso na área de decoração, Na área de decoração. Uhum. Aí falei, não vou fazer. Aí passei em frente um curso de cabeleireiro. Falei, vou entrar aqui e vou fazer. Eu já corto cabelo de todo mundo. Na verdade, eu não tinha noção que já era uma profissão que Deus ia me dar para me sustentar. Na verdade, naquela época, eu não precisava do sustento daquilo, mas Deus já estava me preparando ali, né? E aí eu comecei a fazer o curso de cabeleireira e me saí super bem. Assim, eu posso dizer que foi uma das melhores alunas, né, naquela época. Você já tinha Porque habilidade, eu né? já tinha habilidade, não tinha medo de tesoura, era apaixonada por tesoura, gente. Eu era apaixonada por tesoura. A primeira coisa que eu fiz foi comprar tesoura. Animada. Porque, eu vou cortar o cabelo de todo mundo. E pensar que eu, quando criança, não podia parar o cabelo, tá? Caramba! Minha avó era Então assembleana. tu se realizava mesmo ali. Tipo, A minha avó era assembleana e não deixava eu cortar os cabelos. Era só aparar escondido. Então tinha um cabelão aqui. Caraca, Sônia. E por isso hoje você usa só cabelo curtinho. Isso, eu costumo libertadora. brincar, eu costumava brincar com ela. Hoje ela já não está mais no meio de nós, mas eu costumava brincar com ela, falava assim, a senhora me proibiu tanto de cortar cabelo que hoje eu corto o meu e corto de todo mundo. Verdade. Porque se realizou ali. era uma coisa que eu me realizei. E aí você fez esse curso, você trabalhava com outra coisa antes, não? Essa foi a sua primeira experiência? Eu trabalhava, mas sempre assim, em serviços informais, Sim. Fazia bolo para fora, fazia tricô, trabalhava sempre coisas manuais, né? Sempre já era assim, uma coisa que você isso. realmente tinha o talento para fazer. Sempre. E aí você depois que... Como que você começou a se enxergar como uma profissional dessa área? Que você... Como você já fazia antes, né? Você buscou a qualificação ali, se formou, e aí você já começou a atuar direto nessa área, você continua ali só fazendo por fora, até que você se identificou, olha, eu sou uma cabeleireira, eu sou muito boa no que eu faço, eu vou me dedicar a isso. Então, aí eu me descobri, porque eu terminei o curso e trouxe os melhores produtos para dentro de casa, comprei os melhores produtos, e aí chegava uma amiga para tomar um café e eu falava assim, vamos mudar o seu cabelo? Você já ali... vamos fazer algo diferente no seu cabelo? E aí levava a minha amiga para dentro de um quartinho, que era um quartinho de bagunça a princípio, e eu botei um espelho, uma cadeira. Só que eu sempre gostei de usar produtos muito, muito bons, produtos diferenciados, que o povo não tinha tanto costume. Né? Eu vivi numa época de cabeleireiros que comprava produto na farmácia e trazia para dentro do salão para aplicar. E eu já queria produtos de alta qualidade. E aí comecei a fazer nas amigas. E aí as amigas começaram a sair lá de casa e os outros ver o cabelo dela e começou a encher minha casa de clientes. E aí eu já não tinha mais tempo para mim. Não tinha mais tempo, não tinha horário, porque quando você trabalha em casa, as pessoas acham que você tem que estar o tempo todo. Sim, exatamente. E né? À casa, disposição. Né? E aí eu fui forçada a sair de casa. Eu sempre fui forçada a fazer algo, porque eu fui empurrada. Porque, na verdade, eu não gostava da exposição, não gostava de estar em público. E aí eu fui forçada, porque eu não tinha como mais atender naquele quartinho e não tinha mais vida ali. Porque já era difícil atender, porque as pessoas queriam domingo, final de semana, eu não tinha mais... E os clientes foram chegando, as pessoas foram chegando mesmo. Foram chegando, que viam o cabelo, isso tudo só de ver o resultado. De ver o resultado dos cabelos que eu fazia. Cortava e tudo, e as pessoas, com quem você cortou o cabelo? E naquela época não tinha internet, era boca a boca. Tipo assim, eu com a Solimar. Aonde ela é? Não, ela trabalha em casa, ela não tem salão ainda. E aí eu fui obrigada a sair e alugar um salão e começar a trabalhar.
Na época eu chamei uma amiga minha e a gente entrou de sócio para poder trabalhar. Deus está aqui, Deus já queria eu, né, sozinha e fazendo do jeito que ele queria, mas eu com essa vergonha, com essa dificuldade de me expor, eu sempre estava carregando alguém do meu lado, eu estava sempre me apoiando em alguém. Porque assim, querendo ou não, né, todo negócio, por mais que você era ali uma profissional de cabelos, né, mas todo negócio ele precisa da área da venda, né? Sim. Porque querendo ou não, é uma venda, Sim. porque a pessoa está ali em busca do seu serviço, e isso para quem às vezes tem um pouco dessa trava, né, de tipo, eu vou ser ali a pessoa que de repente, porque hoje as coisas estão bem diferentes, mas acredito que quando você começou, tinha aquela coisa de como fazer com muitas pessoas conhecidas. Eu não sei se você viveu isso, né? Mas pessoas que vão pagar depois, pessoas que não sei o quê. E isso vai gerando umas crises, né? Porque a pessoa que é tímida, ela vai cobrar como? Não sabia cobrar. Mas se você não vai cobrar, levei muito como é que você vai trabalhar? Tipo assim, não, eu imagino. Tipo, não sabia. E principalmente nesse início, né? Você deve ter vivido muitos... não tinha cartão, gente. E não tinha cartão. Não tinha cartão. Era, às vezes, anotado. Era cheque. Gente, tem bolo de cheque, assim. Porque eu não sabia cobrar. Então, era... Então, levar uma outra pessoa era para você um certo conforto tipo assim, ali, uma segurança. Uma pessoa que já estava na área, uma amiga minha que já não tinha esse negócio de não saber cobrar, de não... Entendeu? Ela já era da área, ela já trabalhava há muito tempo também. E aí, para mim, foi confortável eu estar naquele ambiente com uma pessoa que era mais assim, mais razão e menos coração. Sim. Eu sempre fui muito coração. Não, e é muito interessante, né? Porque normalmente, quando o empreendedor ele é coração, ele vai ter dificuldades, né? Principalmente nessa área. Às vezes do precificar, do cobrar aquilo que é justo mesmo, pelo serviço, porque você, às vezes, principalmente quando você conhece a pessoa, fala, poxa, mas fulano, né? Pô, fulano, como é que eu vou cobrar pro fulano? Poxa, mas fulano tá me devendo, mas fulano é tão gente boa. Só que nisso você vai comprometendo, né? Se você não enxerga que você realmente precisa ali, ou se esforçar para fazer aquilo que você não gosta, ou entender que é necessário uma pessoa que no seu negócio desempenhe esse lugar de fazer aquilo que você não é confortável para você. Isso é muito importante para que o negócio não seja comprometido, né? E você começou dessa forma com essa sócia neste lugar. E como é que foi para você, durante os anos, Sueli, se sentir realizada com essa profissão? Porque já era algo que você fazia porque você gostava, né? Mas como que você identificou, cara, isso daqui pode ser uma forma de eu prosperar mesmo, de eu vencer? Porque, como você está colocando essa questão dessas dificuldades do início, né? Houve um momento em que você teve que romper com isso e, de fato, olha, eu preciso botar a cara, eu preciso mudar o meu modelo de negócio, porque dessa forma aqui não está dando certo, e teve que fazer mudanças, assim, bruscas, significativas no decorrer da caminhada? Sim. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma razão. Porque se você é coração, você não pode mexer com dinheiro. Se você abre uma empresa e alguém vai lá comprar algo e você age sempre com o coração, e cabelo não é necessidade. Cabelo é luxo, é quando você está com dinheiro que você vai para um salão. E eu misturava tudo. A pessoa chegava lá, sabe, coitadinha, tá tão sofrida, vou fazer o cabelo dela. E aí fazia cabelo de graça, fazia doações, e nisso a empresa sofre. Você não cresce se você for coração numa empresa o tempo todo. Você pode fazer caridade? Pode, mas isso não pode se tornar corriqueiro na sua empresa. Sim. Você tem que aprender ou alguém tem que gerir essa parte da razão. Foi quando a Thaís entrou no negócio. Foi quando a minha filha, eu botei ela no negócio e ela falou, mãe, acabou isso de anotação, acabou essa história de que
todo mundo é vítima. Aqui é um salão de beleza, a senhora compra o produto, é necessário que a gente arque com os custos, a empresa está sofrendo. E começou a gerir essa parte ela é razão. Ela olha e ela vai, tanto que eu não sei valor nenhum do salão. Eu trabalho, você vê lá, eu entrego o meu melhor, o meu trabalho, o meu coração para cliente, eu me dou como pessoa, mas a questão financeira, quando a pessoa vem me perguntar valores ou alguma coisa, eu já passo para a Thaís, porque ela é que sabe fazer essa parte. Porque se eu fizer essa parte, eu bagunço tudo. Então, para mim, é uma coisa muito importante que, se você não saiba fazer, que você entregue na mão de quem saiba. Sim. Não faça tudo, não misture tudo. E que, além de tudo, né, precisa ser também uma pessoa de confiança. Com certeza. Porque, nesse caso, né, você, de fato, confiou ali e acreditar que o empreendedor, e todo mundo tem muito dessa crise, né? Porque o empreendedor, independente da área que ele tenha, sei lá, sua área era cabelos, mas, sei lá, a pessoa vende celular, ou a pessoa é uma dentista. Ela sabe fazer o ofício dela. Porque quando a gente faz uma faculdade ou fez uma formação, dificilmente, né, não sei se no seu caso teve, mas dificilmente lá vai ter uma área de, olha, como o administrativo do cabeleireiro. Isso aqui é a precificação do seu serviço. Não, normalmente você faz lá, você aprende a fazer o cabelo. E não aprende a gerir. E não aprende o restante, que compreende o negócio. Porque normalmente, ou o cabeleireiro ele vai trabalhar para uma ou outra pessoa que tem um salão, ou ele vai ter o seu próprio negócio. Das duas, uma, né? Então, se a pessoa ela não tem essa sacada de, olha, eu preciso me concentrar naquilo que eu sou boa. E eu sou boa nisso aqui. Isso. Porque aí você vai buscar excelência, vai tirar o foco da sua mente das coisas que você não é boa, porque às vezes as pessoas elas focam naquilo que elas não sabem e aquilo remove o tempo dela de se dedicar e se aperfeiçoar naquilo que é o talento dela. Porque você tem um talento e você entendeu, olha, eu vou dedicar-me ao meu talento e isso aqui não é para mim. Mas não é porque não é para mim que o negócio tem que quebrar. Como não é para mim, eu preciso levantar uma pessoa para fazer aquilo que eu não sou boa. E aí é a combinação perfeita, né? Porque se essa pessoa é ali os números, não, isso aqui não vai fazer. Isso aqui você não vai fazer. Não te deixa fazer, né? Aquilo que você quer. Isso é saudável para o negócio, para você crescer e para você ter paz no seu negócio. Porque eu costumo dizer, Sueli, e até uma pergunta, né, que eu queria te fazer. Porque essa área de salão, de beleza, né, no geral, ela é uma área que demanda muito, porque normalmente as pessoas, elas querem estar bonitas, né? As mulheres querem estar bonitas finais de semana, elas querem o feriado. Então, normalmente, o profissional da beleza, comumente, né, ele tem uma agenda um pouco complicada, porque se você for atender, né, assim, de maneira exclusiva os desejos das pessoas, acaba que não vive, porque você... E hoje eu vejo que você faz uma agenda que é saudável para você, né? Hoje você tem lá os horários, os dias certos do seu salão, e eu vejo que você não abre mão disso. E uma vez até ouvi você falando que não abre mão por conta de tudo que você já viveu e do como é uma prioridade para você hoje ter o seu tempo com a sua família, cuidar, fazer coisas que você gosta, né? Como que foi essa transição para você? Sempre foi assim ou não? Você precisou chegar a um momento em que você pensou, realmente eu tô ficando doida já, tô ficando biruta, se eu não me organizar... vai pro brejo. Foi assim. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha folga. Era extremamente trabalho. Eu chegava no salão às 7 da manhã, às vezes às 6, dependendo da cliente. A cliente que mandava no meu horário. E saía meia-noite, 1h da manhã do salão. Eu não tinha vida social, não tinha tempo de qualidade com as minhas filhas. Até um dia que eu entendi que aquilo não ia me gerar um futuro. Porque eu vivia doente, às vezes passava a noite no postinho doente, e aí de manhã já ia direto para o trabalho, porque eu queria conquistar coisas, eu queria ter uma vida melhor para minhas filhas, e a minha preocupação era só assim, vou fazer, e sem
prestar atenção em mim e na qualidade de vida que eu estava vivendo. Até que eu vi minha filha falar para mim assim, eu nunca quero ser cabeleireira. Eu nunca quero viver o que você vive, o seu trabalho. Você não tem tempo para nada. Gente, eu chegava em casa tão desgastada que eu tinha que escolher entre comer e dormir. De tão exausta que você De tá. tão exausta. E quantas vezes a minha filha botou comida na minha boca enquanto eu estava meio sonolenta. E aí eu percebi que aquilo não era mais vida, que aquilo não era saudável para mim, nem para minhas filhas. Só que eu achava que eu ia perder dinheiro com aquilo. Eu ficava assim, cara, eu vou perder muita cliente, porque tem cliente que só pode esse horário, tem cliente que só pode... A Thaís começou a conversar comigo e falar, mãe, as clientes que gostam de você, elas vão se encaixar no seu horário. E as que não se encaixar não é mais para você. Ela foi uma chave que virou na minha história, na minha vida. Ela foi o meu braço forte, assim. Eu fico até emocionada, porque por muitas vezes ela abria o meu olho. Ela falava comigo assim, não dá mais para viver assim, mãe. A senhora precisa ter tempo de qualidade. Eu vou fazer um horário para a senhora não vai atender fora desse horário. E no começo foi assim, parece que estava perdendo. No final do mês dava tudo igual. Eu não sei, parece que o próprio Deus queria me ensinar algo, sabe? E aí ela começou a gerenciar o meu tempo, os meus dias, você vai ficar tal dia em casa, você não vai mais atender fora do horário, a cliente que chegar aqui até certa hora é para você, aqui não é para você. Aqui não chegar no horário, ela não é para você. E ela começou a me gerenciar e não deixar, porque às vezes eu queria, sabe? Eu queria pular a etapa e falar, não, mas fulano, ela só tem esse horário. Mãe, ela vai arrumar um horário se ela gosta mesmo do seu trabalho. Mas é a fulano. Mãe, ela vai arrumar. Então, por isso que eu falo, é muito importante ter pessoas, tá? Se não é uma filha, se não é... Tem que ser alguém de confiança, que vai te colocar no eixo, porque é aquilo que você falou. A gente sabe muito de outras coisas, mas a gente às vezes não sabe gerenciar uma parte da nossa história, da nossa vida ali. E foi muito dolorido para mim, que eu achava que eu ia deixar alguma coisa em falta por conta daquelas clientes que eu atendia de manhã, aquelas clientes que eu atendia depois do horário, aquela cliente que eu atendia domingo. Eu atendia cliente domingo. Eu saía de manhã, deixar minhas filhas em casa e ia atender domingo. E aí, depois eu fui vendo que, na verdade, eu precisava só gerenciar o tempo. Que eu teria tempo para tudo. E aí comecei a Thaís começou a cuidar dessa parte, eu comecei a viajar, comecei a fazer cursos, voltar a fazer cursos, porque eu já estava tão dentro do salão, que eu não tinha tempo para nada. Porque e é muito doido isso, né, Sueli? Porque, de fato, essa é a sensação que dá, principalmente quem trabalha com serviço, né, com atendimento ao público, porque você monta ali uma clientela e você faz ali a sua média de ganho, né, porque você tem os custos com o espaço, com o material, então você já tem ali uma finança montada na sua mente. Quando você fala de diminuir disponibilidade, de limitar disponibilidade, você logo pensa, não, a conta não vai fechar, porque essa pessoa e essa pessoa, porque quando você fideliza o cliente, né, você já sabe até que aquela pessoa ali, sim, o horário, e se eu não vou poder mais, e agora? Tipo, mas de fato isso é uma virada de chave, porque você entende que o seu trabalho não é para você viver para trabalhar, né? Você trabalha para viver, mas o trabalho não se resume à sua vida. Você trabalha muito melhor quando você consegue descansar, consegue se alimentar, consegue ter tempo com a sua família, né? E é muito interessante você falar isso, né, da sua filha, que ela foi ali te doutrinando, né? Olha, não, sabe? Porque você precisou se abrir para isso também, porque eu vejo que a trava de muita gente, e conheço muitas mulheres que, por exemplo, conheço mulheres incríveis na área da beleza, de cabelos, sobrancelhas, mas que não conseguiram. São mulheres incríveis, profissionais, assim, maravilhosas mesmo, que eu falo assim, até eu
falo para elas, tem uma amiga que ela trabalha com sobrancelhas, ela assim, é uma profissional incrível. Eu falo assim, cara, você precisa treinar pessoas iguais a você, para serem iguais a você. Porque você tem um trabalho tão excelente que você precisa... as pessoas precisam te conhecer. Só que para isso, ela estava me colocando das dificuldades dela, né? Eu falei assim, então, mas eu não tenho tempo. Porque às vezes é um vídeo que você faz, porque eu acredito que durante esse período também, né, Soli, você foi vendo que outras coisas poderiam trazer clientes para você até mais qualificadas e que te jogasse para cima, né? Porque a área da beleza, a beleza é o glamour, querendo ou não, o status, é a pessoa. Você trabalha com autoestima de mulheres. Então, tipo assim, de fato, se ela gosta do seu trabalho, mulher, para tudo que ela quer, ela dá um jeito. Com Porque certeza. é um fato. Se a pessoa gosta daquele serviço ali, ou daquela roupa, ou do que quer que seja, filho, você pode ter certeza que ela vai arrumar. E de fato, né? Como que foi para você ter que se submeter a isso? Você viveu muita crise? Tipo assim, porque você foi percebendo que foi dando certo. Mas você teve muita insegurança durante esse período? Muito. De tipo assim, cara, esse negócio muito. Eu ficava apavorada e eu falava assim, Thaís, fulano não tem tempo, fulano não vai poder vir esse horário, falou que só pode vir esse horário. Mãe, deixa ir para outro. Você ficava ela sempre foi muito, assim, ela sempre foi a mentalidade do negócio, ela sempre foi razão do negócio. Eu sempre fui coração, eu sempre fui preocupada, eu sempre pensei assim, meu Deus, como que vai ser e tudo, porque, na verdade, eu nunca quis ficar de aluguel uma vida toda, eu sempre queria ter, como eu criei minhas filhas sozinha, eu não queria ter preocupação com o amanhã. Tipo, veio a pandemia, eu não tinha aluguel para pagar, porque o ambiente que eu trabalhava era meu, eu tinha conquistado isso. A duras penas, como eu te falei, sem dormir direito, cansada, chegando muito cedo, muito tarde, mas consegui conquistar aquilo que era na minha mente, eu tinha botado como meta. E eu sempre fui muito assim, eu falava assim, olha, é isso e vai ser isso, e às vezes as minhas filhas falavam assim, todo mundo sai, todo mundo passeia, todo mundo sai para jantar, só a gente que não. E eu falava assim, vai chegar um tempo, mas por enquanto eu quero isso, 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 isso. Porque de fato você conseguiu identificar que tinha chegado o tempo de você, olha, realmente eu posso correr esse risco agora, né? Porque há períodos realmente do negócio em que, cara, vai ser ali... Mais jovem, tem que doar o sangue. Doar o sangue. E de fato, por mais que a gente romantize o empreendedorismo muitas vezes, né? Porque quem olha de fora romantiza, mas quem está ali dentro sabe que há períodos que são realmente muito difíceis, que ou você vai identificar, olha, agora não é o momento do jantar. Tipo, chegou o momento do jantar, mas houve um período que, de fato, se você queria alcançar ali o seu espaço próprio, ou prosperar, ou ter... Porque chega um momento que você enxerga que o seu negócio te permite sonhar. Né? E aí, quando você sonha, é um problema, porque você visualizou ali e você precisa trabalhar agora para conquistar. Né? E aí a conquista ela envolve renúncias, ela envolve, às vezes, riscos ainda maiores, porque todas as áreas hoje, inclusive a da beleza, é uma área em que você precisa estar constantemente se renovando, reinvestindo, né? Em você como profissional, na experiência que o cliente vai ter. E porque você trabalha com autoestima, porque você não vende cabelos, você vende autoestima, satisfação, você vende felicidade, né? Porque quando alguém vai lá na Solimar, ela não vai para cortar simplesmente um cabelo. Vou lá fazer minhas luzes, vou lá pintar meu cabelo. Não, ela sai de lá, ela entra frustrada e sai feliz. E você enxergar que a sua profissão, né, o seu trabalho, proporciona isso a outras pessoas. Porque quando você se enxerga dessa forma, você para de se enxergar como alguém que está simplesmente vendendo um serviço. Mas você está, de fato, vendendo autoestima, vendendo satisfação, vendendo alegria. Você recebe, Soli, porque isso é muito comum de ambiente salão, né? Você recebe muitas pessoas que chegam lá,
para fazer o cabelo ou para fazer um serviço e que você, quando você está vendo, você está ali aconselhando, ouvindo a história, se emocionando, porque o ambiente de salão, ele é isso, né? Você vive muito isso no seu dia a dia. O tempo todo. O tempo todo. Chega ao ponto de, às vezes, chegar uma cliente e ela querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu dizer para ela, não, hoje nós vamos fazer só isso. Você precisa aquietar seu coração, você precisa entender esse tempo que você está vivendo. Às vezes ela está com tantos problemas, tantas coisas, que ela chega no salão achando que quer mudar a vida num cabelo e ela quer fazer tudo. Mas, na verdade, o cabelo dela está bonito, ela está bem, ela precisa de se cuidar por dentro primeiro. E às vezes não, eu, Solimar, sou assim. Eu vou tentar entender o que aquela mulher está passando naquele momento. Eu já vivi aquelas dores, eu sei do que ela está falando, o que ela está passando. E às vezes eu deixo de ganhar o dinheiro dela para deixar ela confortável e calma. Peraí, eu sei que você quer mudar tudo, eu sei que você está vivendo um turbilhão na sua vida pessoal, mas vamos com calma, hoje nós vamos fazer isso, semana que vem você vem aqui de novo e tal, porque você não pode pensar só em grana. Ah, mas Solimar, você não trabalha para isso? Sim, eu trabalho para isso, mas eu lido com mulheres, eu lido com pessoas, e isso me toca muito. O tempo todo eu estou preocupada com não só deixar a pastora Maiara com o cabelo maravilhoso, eu estou preocupada se a pastora Maiara tá com o ser dela inteiro por dentro para poder sustentar aquela mudança que ela quer. Sim. Aquela mulher está bem para, de repente, de morena ser loura? É isso mesmo que ela precisa naquele momento? Ou ela precisa, talvez, de ouvir, de conversar, de desabafar, de aparar o cabelo, de fazer uma hidratação e pensar um pouco se ela quer realmente passar de morena para uma loura? Que a gente identifica que essas mudanças que a gente provoca por fora... A mulher é muito assim, né? O externo reflete o interno e não o contrário. Às vezes você consegue identificar ali, não, ela não tá bem. Eu preciso que ela esteja bem, realmente querendo isso de verdade. Eu preciso sentir que ela realmente quer essa mudança e ela vai sustentar essa mudança. Ela não está fazendo isso porque ela está tão desorientada que, para ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e quer mudar a história dela por fora, sendo que ela precisa cuidar da história dela por dentro primeiro. Então, eu vou sempre estar ali para auxiliar. E eu vou sempre perder dinheiro, né? Para aquele momento, mas eu vou ganhar uma cliente pro resto da vida. Ela depois vai me agradecer, ela vai dizer, Soli, ainda bem que você não fez. Aquele dia eu não estava bem, aquele dia... Eu tô com uma cliente agora que ela tá indo no salão e eu falei para Thaís, eu não vou fazer o cabelo dela. Enquanto ela não se estruturar por dentro. Você identificou ali que a pessoa realmente está... Quer viver isso, né? Essa transformação externa. E às vezes a pessoa busca isso, essa transformação externa, como se fosse uma autoafirmação, né? De que, olha, tá tudo bem, eu tô até bonita, mais bonita, eu tô até desse jeito aqui, só que você identifica. E a gente que é mulher, e você, por ver isso tanto, né? Com mais frequência, consegue identificar até mais facilmente. Essa pessoa não tá bem. Vamos respeitar, porque como profissional, a gente tem que respeitar esse tempo e esse momento, porque eu não posso só pensar no dinheiro e, de repente, fazer uma mudança numa pessoa que não tem, aquilo não combina com ela, ela não vai conseguir sustentar aquela mudança. Então, pera lá, vamos aquietar, vamos conversar. E já teve vezes de eu conversar com a cliente e abraçar e beijar e orar com ela e ela ir embora e ela não fazer nada naquele dia. Cara, que engraçado. É engraçado, né? Porque quem vai imaginar que você vai pro salão e a cabeleireira não, você volta para casa porque que você precisa disso. Né? Mas é o que eu tô te falando, isso é a Solimar. Essa sou eu. Eu não consigo...
Como que eu posso explicar? Eu não consigo ganhar dinheiro em cima de uma fragilidade. Eu gosto de ganhar dinheiro deixando a pessoa maravilhosa, linda. Eu tô vendo que ela tá inteira, que ela quer. Eu hoje cheguei morena e quero sair daqui loura. Eu quero sair linda, maravilhosa. Eu tô loura hoje, eu quero ser morena. Eu quero que você escureça meu cabelo. E eu falar assim, ela quer isso mesmo. Vou lá preparar. Na hora eu preparo, você sabe. Que eu chego e falo, opa, vamos cortar tudo. Você vê que a pessoa tá inteira. Então a pessoa chega com o cabelão na cintura e eu vou cortar aqui, porque ela está inteira. Se ela está fragmentada, eu não vou fazer. E isso é algo, né, Soli, que tanto Deus quanto a própria profissão vão te trazendo, que é tipo esse raio-x de pessoas, porque lidar com pessoas, quando o seu negócio é sobre pessoas, né, eu costumo dizer que nenhum negócio é sobre números simplesmente, porque por mais que você busque números e valores e tudo mais, por trás tem sempre uma pessoa, né? Sim. Eu acredito que você fique até com um certo raio-x ali, não, de identificar a situação da pessoa por estar vendo a fragilidade de pessoas em contraste com a alegria de outras, né? Porque o salão de beleza, ele é esse misto... Sim. De emoções, né? De histórias que se encontram, de pessoas que trocam experiência, porque o salão ele é esse ambiente em que a mulher vai ali cuidar do externo, mas muitas vezes sai com o seu interno ali renovado, por simplesmente receber ali naquele momento cuidado, porque eu acredito que o que mulheres às vezes vão receber é se sentirem cuidadas, se sentirem talvez compreendidas, não se sentirem julgadas, por talvez um momento em que estejam vivendo, ou uma mudança que elas querem fazer, né? Porque, por exemplo, como você falou dessa questão do cabelo, porque o cabelo é algo tão importante para a autoestima de uma mulher, né? O cabelo, porque ele muda totalmente uma pessoa, externamente, e como ela se sente, né? Então, acredito que você viva muito essa coisa de enxergar essas transformações de pessoas, às vezes, parecerem que mudaram de personalidade. É maravilhoso. Né? Porque o cabelo dela fez ela se sentir daquela forma que, na verdade, ela é aquilo. Mas ela parece que o cabelo... Ela não consegue se enxergar. Não tem essa coisa eu consigo enxergar isso acontecendo no seu salão. De pessoas chegarem ali e, às vezes, assumirem uma identidade que não é que elas não tinham antes, mas elas se apossam de fato daquela identidade porque o cabelo trouxe isso para ela, né? Ou abriu as portas para que ela se enxergasse dessa forma. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. É maravilhoso. Mayara, quando a gente... O que acontece? Às vezes a cliente está lá, murchinha, quietinha, aí ela tá... Eu tô fazendo o cabelo dela, tô começando a cortar, daqui a pouco ela começa a se olhar, aí já se olha de maneira diferente, aí já se, sabe, já tem aquele olhar, aí você fala, gostou, gostou, arrebentei, porque você vê que elas mudam na hora, você percebe quando a cliente, poxa, nossa, eu não sabia que eu era tão linda. Cara, e que satisfação, né? É muito bom. Porque... É melhor do que qualquer dinheiro. Porque, de fato, isso é transformar vidas, né? Transformar vidas, é enxergar além daquilo que o seu serviço é de fato. Porque, por via de regra, é um serviço que você está prestando, mas o que isso gera na vida, o impacto que isso gera, né? Na vida daquela mulher... É muito maior. E isso faz com que... E isso é bom para você em outro aspecto também. Porque se essa pessoa sai desse jeito, se sentindo desse jeito, ela não vai te deixar nunca. Ela vai voltar lá. Maravilhoso. E aí o problema da agenda se torna outro, né? Porque se antes o problema da agenda era você acreditar que os seus horários não eram possíveis ou acessíveis para as pessoas, você percebe que ao gerar satisfação, ao cumprir o seu propósito, você vê que todas as outras coisas são supridas, né? Porque mesmo trabalhando menos, hoje, que você tem lá os seus dias específicos com os seus horários regrados e você não abre mão daquilo que é importante para você, você percebe que isso não sacrificou em nada o seu resultado, as suas clientes, aquilo que você promove, que é, além de beleza, né? É autoestima, é bem-estar, é alegria, é acolhimento, que é tudo que o Salão Solimar proporciona. E você, Soli, trabalha com, querendo ou não, né, com criatividade. Porque eu acredito que tem mulheres que chegam lá e falam, quero mudar.
O que você quer? Não sei. Você que sabe. E como que é isso para você, de olhar para uma pessoa? Você fez estudou, né, algo sobre visagismo? Ou isso é algo que era nato para você, de olhar para alguém e enxergar, poxa, essa pessoa ficaria bem com essa cor, com esse... Como que é isso para você, assim? É algo natural ou é algo que você agregou? Porque isso é uma dúvida pessoal mesmo que eu tenho, porque às vezes eu olho para pessoas e penso, pô, essa pessoa vai ficar legal com esse cabelo, não, esse negócio aí tá meio esquisito. Tipo, olhando antes, né? Aham. E, cara, depois fica incrível. Tipo, como que ela enxergou isso, né? Esse corte, como que é lidar com essa criatividade para você? Você sempre enxergou isso de maneira nata? Ou é algo que você tem satisfação ali, cara? Minha satisfação é isso aqui, fazer um negócio doido, que às vezes as pessoas chegam com Aham. desafios também, né? Uhum. Que é um negócio meio doido, e de você embarcar naquela doidice da pessoa e fazer dar certo. Então, tem muita coisa que é a personalidade da pessoa. A pessoa não combina com aquilo, mas é a personalidade dela. Já vi uma pessoa bem morena, com cabelo muito claro. Você diria assim, não combina. Mas é a personalidade dela. Se ela escurecer, ela não é mais aquela pessoa. A pessoa sustenta aquele né? Aquele estilo, né? E agora com a questão de cor, de trabalhar cor, nós cabeleireiros, trabalhamos muito com isso, da questão de tom de pele e tom de cabelo. Mas tem cliente que vou te dar um exemplo, o meu cabelo não é para minha cor. Mas é a sua cara, é a sua Mas marca. se eu tirar o louro, todo mundo reclama. E tu já tentou tirar o louro? Já. Eu acho que eu nem conseguiria porque já eu não já fico um conheço dia. Não fico um dia, fico até deprê, não sou eu. Não é você. É uma coisa fora do comum. Então, assim, tem o harmônico, que é para você, o harmônico que a gente faz, e tem aquela que é persona sua, que é sua personalidade. Não adianta. Então, eu tenho que entender quando a cliente senta no meu salão, é isso. O que ela é? Uma personalidade? É uma pessoa que gosta daquele tom, independente se vai combinar com ela, porque ela faz uma maquiagem, bota um olhão, faz uns cílios grande, ela é exagerada, é uma cliente que já é exagero, ela já entra chamando atenção. Tá, essa cliente combina com isso. Ela pode pintar de azul, de rosa, de verde, da cor que ela quiser. Ela sustenta aquilo. Já tem aquela cliente que eu já enxergo que ela tem que ser harmônica. Porque ela não gosta muito de aparecer, ela não gosta de chegar chamando atenção, ela não consegue lidar com a crítica do outro. Se o outro disser assim, Nayara, não sei não, essa cor não combina. Sônia, olha só, tá todo mundo falando. Uma pessoa só falou. Sim, a pessoa só falou. Tá todo mundo falando que eu não tô bem com esse cabelo, eu quero que escurecer, pelo amor de Deus. Eu não tô bem, você já começa... Agora tem aquela que 10 pessoas vai dizer, você não combina com esse cabelo, e ela vai dizer, tô nem aí, eu adoro, eu me amo, é isso que eu vivo. O cabelo é meu, vai tomar conta da tua vida. E eu sempre tive isso. Eu sempre tive isso desde pequena, que eu conseguia ver as personalidades das minhas amigas. E eu já tinha isso. Só que aí eu fui estudar. E aí a gente estuda corte, formato de rosto, entendeu? Cor, harmônica. E aí você vai chegando que muita coisa que antes você só tinha aquela coisa no olhômetro, né? É comprovado. Depois é comprovado que realmente eu não sabia, mas eu estava certa. Mas eu estava indo pelo caminho certo, mas agora eu tenho diploma para isso. Entendeu? Porque não é só agora eu estudei e entendo que é isso, que há pessoas que são harmônica, que vai ser sempre um perfil harmônico, que você tem que sempre olhar o tom de pele dela, e há aquela que vai ser, oi, tô chamando atenção, é isso que eu quero, adoro. Maravilhosa. Se eu não chamar atenção, não sou eu não existo. É isso. E é sobre isso. Que legal, Sueli. Sueli, eu queria fazer uma última pergunta para você, né? Que você fala de momentos em que você teve que abrir mão dali, que você enxergava que outra pessoa era melhor naquilo. Houve certamente diversos desafios, né? Períodos em que você trabalhou muito intensamente para alcançar os objetivos que você tinha em mente para alcançar. Você se considera hoje uma profissional realizada
na sua área? Você considera que você alcançou tudo o que você gostaria? Ou ainda há muitos, a Soli é assim, sonhadora, ainda tem muitas coisas que você tem para conquistar? Ou você já se enxergou no lugar que você está hoje? Porque assim, de verdade, Soli, você é uma das maiores profissionais do nosso município, de Caxias. Para mim, esqueça tudo, né? Eu não preciso conhecer todas para identificar aquilo que é bom. Você achou que você pudesse alcançar um dia esse lugar, de pessoas virem de longe, porque pessoas vêm de longe, né? Eu sou uma, que eu já vim de perto, mas eu já vou de longe, né? Para ir ser atendida por você, ou pessoas que às vezes mudam de estado, mudam de localidade, até fazem com outros profissionais, mas sempre que tem oportunidade, retorna ali na Soli. Você já imaginou que um dia você fosse alcançar esse lugar de tanta assim, satisfação das pessoas e fidelidade ao seu trabalho? Não. Eu não imaginei que seria assim. Eu fico muito honrada, eu fico muito grata, porque eu sei que tudo que eu fiz valeu a pena. E a Solimar ainda é muito sonhadora. Tem muita coisa ainda. Eu quero estudar muito, estou estudando, eu não paro de estudar. Aliás, é uma dica para quem quer trabalhar na área, não deixe de estudar. Todo dia tem coisa nova. Eu tive que me reconstruir várias vezes, porque, na verdade, eu fiz o curso há muitos anos atrás, e tudo que eu aprendi, a maioria não foi deletado, não era mais daquele jeito. Não. Foi mudando, né? Então, você aprendeu e mudou. Aí você imagina a Solimar, que veio de um tempo atrás que não tinha rede social, que não tinha essa coisa toda, e agora a Solimar não é só cabeleireira, ela tem que fazer foto, ela tem que fazer vídeo, ela tem que postar na rede social, ela tem que... Então, assim, eu tô me reinventando o tempo todo, e eu tô, tipo assim, quebrando muita coisa que eu aprendi lá atrás, que hoje já não vale mais. Quebrando muitos paradigmas, né? Porque você vai avançando e vai... Às vezes, coisas que você tinha ali por muito firmes, não, isso aqui é dessa forma. Não mais. Não mais. E aí, eu falo que o que me impulsiona nessa área, o que me deixa viva lá no salão, que quando você chega eu tô animada, é os estudos. O que eu estudo me deixa motivada. Se eu parar de estudar, eu fecho o salão. Que legal. É uma coisa muito assim, da minha natureza. Eu falo para a Thaís, se eu fico um pouquinho tempo parada de estudar, eu olho para a Thaís e falo, Thaís, já deu, tem que procurar coisas novas, tem que me renovar, eu preciso. Porque na área de cabelos, todo dia se lança produtos novos, vem coisas novas. Tendências. Sim, tudo. E as clientes estão atentas, porque a rede social está aqui, na mão delas. Então, às vezes a cliente chega no salão, ela fala melhor o nome de um produto do que eu. Ela sabe melhor sobre o produto. E com a internet, às vezes as pessoas chegam ali já muito decididas do que elas pretendem. E o profissional precisa estar antenado e, além de antenado, preparado para essas novidades, né? Para essas coisas que vão chegando e estar ali pronto para oferecer, porque senão você acaba ficando para trás, né? Então, com certeza, isso que você está dizendo, né, para outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, todas as profissões, eu acredito que isso é muito essencial. Sim. Porque isso torna você cada vez mais excelente no que você faz. E o reconhecimento vai vir, inevitavelmente, porque você vai estar sempre à frente do seu tempo, né? Trazendo para as pessoas o melhor. Mas eu vejo que na área da beleza, principalmente, muito. Porque as coisas, as tendências, a forma com que as pessoas... cabelo. A gente olha para trás, né? Foi aquela onda da progressiva, todo mundo tinha que ter cabelo liso, ninguém se aceitava com cabelo cacheado, com cabelo crespo, por exemplo. As pessoas se sentiam meio que na obrigação, até por uma pressão social, de alisar ali o cabelo. Hoje já não. Hoje, muito mais do que antes, né, isso vem se quebrando, porque hoje as pessoas deixam ali o seu cabelo natural e tem recurso para isso. Porque antes, por exemplo, você não tinha um salão que pudesse atender a mulher de cabelo cacheado. Não tinha mulher de cabelo cacheado que quisesse fazer umas luzes. Não tinha. Ou você era cacheada e morena, ou você é loura lisa.
né? E tantas outras coisas que a gente via que não tinha. Mas como é importante o profissional enxergar isso para poder entregar, né, o seu melhor. E isso vai te destacando no mercado, como você se destacou, né? Até nas redes sociais também, porque você cresceu muito, né, nas redes sociais. E foi algo que acredito que para você não tenha sido fácil, né? Porque é aí outra pessoa fazendo. E isso é muito importante, porque as pessoas estão vendo o seu resultado, estão vendo o seu trabalho, e é isso que gera desejo nelas de cara, conhecerem o trabalho, né? Isso foi para você muito, muito difícil, quando você identificou que... Porque, inevitavelmente, eu acredito que ali rodava um meio que orgânico, né? De pessoas que falam, porque quando o serviço é muito bom, não é que você não vai se atualizar. Você vai fazer até para que as pessoas saibam que o novo também está ali, né? Mas, querendo ou não, você fica aquela, olha, isso aqui faz parte do meu trabalho. Sim. Essa exposição, né? Ela faz parte do meu trabalho. Hoje você lida bem com isso? Tipo, não, hoje eu... Então, agora eu tento me policiar mais, tento postar mais na rede social. Houve um tempo que eu tinha muito mais dificuldade, eu não conseguia, literalmente, eu postava foto, porque era uma coisa parada, para mim parado estava bom, movimento nenhum, mas agora eu já me sinto mais à vontade em estar falando, eu já estou começando a postar vídeo, dando explicação de como eu fiz o trabalho e tal. E vejo que isso é necessário, porque, na verdade, se hoje as pessoas procuram saber do seu trabalho na rede social, questão de tudo, isso, médico, tudo, você vai procurar. Isso aí. Eu tiro por mim, eu vou procurar um médico, vou pesquisar a rede social dele todinho primeiro, vou ver quem está seguindo, se alguém já fez alguma coisa com ele, isso né? Aí. Então, hoje em dia, a nossa propaganda é a rede social. Se você, é aquilo que eu estou falando, se você não estuda, se você não se recicla, como que você vai chegar a um público diferenciado? Porque o público também está diferenciado. Isso. Não é mais aquela senhorinha que ficava vendo revista para ver a foto do cabelo. Que chegava no seu salão e falava, minha filha, tem uma revista para mim poder, né? Não, hoje elas chegam da internet, né? E aí eu falo, quero esse cabelo aqui. Então, a Solimar, assim, imagina, gente, o tanto que a Solimar teve que se refazendo, até chegar nisso que você está me falando hoje, que as pessoas me procurarem pelo meu serviço, pelo meu trabalho, que elas vêm na rede social. Que elas vêm na sua rede, porque elas nem precisam buscar uma outra referência, porque elas às vezes querem que você faça um cabelo que você já fez em dar ao cliente, que elas viram ali. Elas trazem a minha referência. Você é a sua própria referência. Elas sabem que o seu luxo, Instagram, que você maravilhoso. Fez aqui, eu queria igual a esse. Nossa, aí eu fico como? Desesperada, olhando para a Thaís e falando, olha, dá um desconto. Ela trouxe a minha referência. Nossa, que incrível, né, Sônia? Mas isso é a prova de que a excelência traz o seu retorno, né? De reconhecimento, de satisfação e de alegria da vida das pessoas, porque quem não gosta, né? De se sentir bonita e de ter aí a sua autoestima renovada. Sônia, eu queria te agradecer muito, né? Porque o tempo voa, tá vendo? Passou rapidinho. Nem doeu. Nem doeu. O que a gente estava falando aqui antes de a gente entrar no ar, gente, que a Sônia estava assim, eu nunca participei de um negócio desse. Pelo amor de Deus. Mas foi maravilhoso conhecer essa história. Bom. Eu te agradeço muito por você ter se disponibilizado, né, a vir aqui contar um pouquinho dos bastidores, de como foi, né, chegar até aqui. E eu tenho certeza que a sua história inspirou muitas mulheres que são mães, que vivem essa luta, né, de às vezes não ter a presença ali com os filhos, de ouvir a sua filha, né, e de poder observar que ter ouvido a sua filha e ter dividido ali com ela, né, o espaço da sua profissão de uma área que era de domínio supostamente sua, te trouxe crescimento, isso é muito bacana. Eu queria que você pudesse deixar aí um recadinho para essas mulheres que estão hoje na área da beleza, são cabeleireiras e que se espelham em você. O que você deixaria aí de mensagem para elas poderem se inspirar? Não desistir, nunca deixar de estudar e acreditar em você, porque eu acho que quando a gente acredita na gente, pode o mundo desacreditar, a gente vai com fé.
E vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Muitas coisas podem, durante o caminho, né, te desestabilizar, mas nunca te tirar a fé, de acreditar que o caminho, o dom, o talento que Deus te deu, Com certeza. te deu para um propósito, né? É E valeu muito a maravilhoso. pena. E sexta-feira eu tô lá no salão dela, pra glória de Deus, e vai dar tudo certo. Maravilha. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente também em mais um episódio maravilhoso desse. E já divulga para todo mundo, já se inscreve aqui no nosso canal se você não se inscreveu, porque essa história eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Sueli, muito obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Tchau.